Boa noite! Boa noite. Eu sou Camila Miranda Belfort E eu sou Andressa Valéria Santos. e está começando mais um Jornal Pedagógico. Bom, hoje na série Estudiosos da Educação falaremos sobre um grande pensador que trouxe inúmeras contribuições tanto para a psicologia quanto para a pedagogia. Vygotsky. Ele trabalhou muito no desenvolvimento do estudo da aprendizagem. Levi Semenovich Vygotsky foi um psicólogo bielorrusso que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e pesquisou sobre as relações sociais nesse processo, originando assim a corrente chamada socioconstrutivismo. Ele nasceu em Ocha, uma cidade pequena ao lado de Minsk, capital da Bielorrússia, em 17 de novembro de 1896. Ele foi o filho de uma família judia e ele viveu por um longo tempo em Gomel, também na Bielorrússia. Ele teve um tutor particular e estudou por longos anos apenas a leitura e se formou no curso secundário muito jovem, com 17 anos, com excelência. Com 18 anos, Vygotsky matriculou-se em medicina, mas logo depois ele se transfere para o curso de Direito na Universidade de Moscou. Além de Direito, Vygotsky também estudou literatura e História da Arte. E em 1917, no ano da Revolução Russa, ele gradua-se em Direito e apresenta um trabalho intitulado Psicologia da Arte, que só é apresentado na Rússia em 1965. Ainda em Gomel, Lev Vygotsky fundou uma editora, uma revista literária e um laboratório de psicologia no Instituto de Treinamento dos Professores, onde ele lecionava aulas de psicologia. A partir daí, para auxiliar as crianças no desenvolvimento, ele centralizou suas pesquisas na compreensão dos processos mais mentais humanos. Sua principal obra é o livro A Formação Social da Mente, onde ele aborda processos psicológicos tipicamente humanos, analisando-os desde a sua infância até o contexto histórico-cultural. Entre outros trabalhos de Levi Vygotsky, podemos destacar A Pedagogia de Crianças em Idade Escolar, publicado em 1928, Estudos sobre a História do Comportamento, publicado em 1930, escrito com a ajuda de Luria, Lições de Psicologia, publicado em 1932, Fundamentos da Pedagogia, lançado em 1934, Pensamento e Linguagem, também lançado em 1934, Desenvolvimento da Criança durante a Educação, 1925, e por último, A Criança Retardada, também publicado em 1925. Belo nome. Enfim, Vygotsky faleceu em Moscou, na Rússia, no dia 11 de junho de 1934, aos 37 anos, muito novo, vítima de tuberculose. Após a sua morte, as suas ideias foram repudiadas pelo governo soviético e suas obras foram proibidas pela União Soviética entre os anos de 1936 e 1958, durante a censura do regime stalinista. Bom, agora nós vamos falar sobre as teorias e teses do Vygotsky. Teórico da abordagem da psicologia sócio-histórica, afirma que os homens estão situados em tempo e espaço, constituídos em certo contexto histórico que abrange o social, econômico, cultural e político. O escopo da produção teórica de Vygotsky são as chamadas funções psíquicas superiores, ou seja, são aquelas funções mentais que caracterizam o comportamento humano. A atenção voluntária, a percepção, a memória, o pensamento, que constitui uma perspectiva metodológica que acenava para a compreensão de diversos aspectos da personalidade do homem. O desenvolvimento humano só acontece pelas interações que cada um estabelece com um determinado ambiente, mundo, homem e objeto. Este desenvolvimento é dialético entre o homem e a sociedade, pois o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Desta forma, a aprendizagem do homem só poderá ser compreendida como um processo de formação resultante do contato e da colaboração da sociedade, o que interfere diretamente no desenvolvimento do pensamento e do raciocínio de cada um. Ele propõe ainda que a aprendizagem é fundamental ao desenvolvimento dos processos internos na interação, ou seja, socialização com os outros. O processo, ou seja, a formação dos conceitos,
remete às relações entre pensamento e linguagem. E essas relações são muito importantes para a questão cultural no processo de construção de significados com o indivíduo. Ao nascer, possuímos apenas as funções psíquicas elementares e, por meio da aprendizagem cultural, iremos desenvolver as funções psíquicas superiores e elas necessitam da interiorização mediada pela cultura juntamente com seus valores e significados. Ou seja, o ser humano precisa da cultura e precisa interagir entre o seu meio. E são estas funções que diferem o ser humano do animal. E entre elas também há a consciência e o discernimento. Todo esse aprendizado não é meramente memorizado, absorvido do meio, passa pela elaboração individual e particular de cada um por meio da linguagem que intermedia com o conhecimento e favorece a elaboração do desenvolvimento individual. É pelo diálogo entre as pessoas e com o outro e consigo mesmo que constantemente percebemos as possibilidades de distinção do conhecimento de cada um. Para Vygotsky, a aprendizagem é um processo contínuo e a educação é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de aprendizagem ao outro. Daí a importância das relações sociais. Bom, os fatores importantes na teoria de Vygotsky são mediação. O conhecimento é adquirido através da interação com vários interlocutores, numa relação em que todos os envolvidos são ativos. Linguagem. Sistema simbólico onde os significados e significantes dos grupos humanos que favorecem o intercâmbio e o fenômeno do pensamento. Cultura. Universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real. E, por último, processo de interiorização, que envolve um componente interno e outro externo, e sendo interpessoal, se torna intrapessoal. A aprendizagem interage com o desenvolvimento. É como se um alimentasse o outro, o que vai desencadeando processos internos de desenvolvimento e novas aprendizagens, o que provoca a evolução intelectual, novos construtos cognitivos num processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento. Ao se antecipar que o sujeito não conhece e ainda não é capaz de se fazer sozinho, é possível produzir aberturas de possibilidades, o que Vygotsky denomina como zona de desenvolvimento proximal, na qual as interações sociais são fundamentais. Estando então os processos de aprendizagem e desenvolvimento interrelacionados. A zona de desenvolvimento proximal situa-se entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, proporcionando o avanço de uma situação inferior para outra de maior conhecimento. Bom, o desenvolvimento real se refere àquelas conquistas que já são consolidadas na criança, aquelas capacidades ou funções que realiza sozinha, sem o auxílio de outro indivíduo. Habitualmente, costuma-se avaliar que a criança somente neste nível, ou seja, somente o que ela é capaz de realizar. Já o desenvolvimento potencial se refere àquilo que a criança pode realizar com o auxílio de outro indivíduo. Nesse caso, as experiências são muito importantes, pois ele aprende através do diálogo, colaboração e interação. Ou seja, quando as pessoas se socializam, é mais fácil aprender com o outro. Aí, o desenvolvimento cognitivo é produzido pelo processo de interiorização da interação sociais, com materiais fornecidos pela cultura, sendo que o processo se constrói de fora para dentro. Isso significa que o ensino-aprendizagem deve ter como ponto de partida o desenvolvimento real da criança e como ponto de chegada os conhecimentos que estão latentes, mas ainda não desabrochados. A escola tem o papel de fazer a criança avançar em sua compreensão do mundo e, a partir de seu desenvolvimento já consolidado e tendo como etapas posteriores ainda não alcançadas. Nesse processo, o professor deve ser estimulador da zona de desenvolvimento proximal, provocando o avanço nos conhecimentos que ainda não aconteceram. A interferência do professor não pressupõe, no entanto, uma pedagogia diretiva, autoritária e menos ainda uma relação hierárquica entre professores e alunos. Para Vygotsky, o erro deve ser visto pelo professor, mas nunca ignorado. Ele precisa corrigir o aluno para mostrar que ele tem a necessidade de melhorar e dedicar-se mais aos conhecimentos que ainda não domina.
Nesse sentido, o trabalho em grupo, além de estimular a interação social, pode ser um bom momento para o amadurecimento de ideias e aprimoramento dos conhecimentos. Entretanto, o contato individualizado entre professor e aluno não pode ser dispensado, pois é o momento em que o professor pode detectar o desenvolvimento real e proximal dos alunos. Outro aspecto fundamental para Vygotsky é o brinquedo. Para ele, as brincadeiras faz de conta criam zonas de desenvolvimento proximal, à medida que colocam a criança em situação de repetição de valores, imitação de papéis e regras sociais. A escola deve criar situações de brincadeira a fim de que a criança possa ter uma gama de possibilidades que estimulem seu desenvolvimento e a própria interação social. Para Vygotsky, a aprendizagem da escrita deve ser iniciada antes do período escolar, visto que seu desenvolvimento está intimamente ligado aos estímulos recebidos pela criança desde cedo. Portanto, a criança precisa ser levada a compreender que o signo da escrita não possui significado por si mesmo. É apenas uma representação do mundo real. É função da escola fazer com que o aluno, ou seja, a criança, compreenda o signo e o seu significado, por meio de ações que o relacionem ao mundo concreto e às suas representações. A escola deve estar atenta ao aluno, valorizar seus conhecimentos prévios, trabalhar a partir deles, estimular as potencialidades, dando a possibilidade do aluno superar suas capacidades e ir além do seu desenvolvimento e aprendizado. Para que o professor possa fazer um bom trabalho, ele precisa conhecer o seu aluno, suas descobertas, suas hipóteses, suas crenças, suas opiniões e desenvolver um diálogo aberto e criando situações onde o aluno possa expor aquilo que sabe. Assim, os registros, as observações são fundamentais tanto para o planejamento de objetivos quanto para a avaliação. Agora, para melhor entendimento de todo o conteúdo falado, iremos mostrar um vídeo Do nosso editor, Marcos Antônio, que foi feito baseado no livro de Marta Cobil de Oliveira, Piaget e Vygotsky, que irá mostrar, em suma, um resumo de tudo que foi falado. para melhor entendimento. Aproveite. Até logo. Lev Semenovich Vygotsky nasceu em 1896 em Orsha, pequena cidade perto de Minsk, a capital da Bielorrússia, região então dominada pelo Império Russo. Seus pais eram de uma família judaica culta e com boa condição econômica, o que permitiu a Vygotsky uma formação sólida desde criança. Formado em Direito, voltou a Gomel, na Bielorrússia, em 1917, ano da Revolução Russa, que ele apoiou. Lecionou Literatura, Estética e História da Arte, e fundou um laboratório de psicologia, área em que rapidamente ganhou destaque, graças à sua cultura enciclopédica, seu pensamento inovador e sua intensa atividade, tendo produzido mais de 200 trabalhos científicos. Para Vygotsky, o indivíduo se desenvolvia não apenas pela maturação biológica, e sim pela interação com o meio. Partindo dessa interação, o homem construiu os instrumentos. São dois tipos de instrumentos: os instrumentos físicos e os instrumentos abstratos. Os instrumentos físicos são os objetos, como um lápis, uma mesa, uma cadeira. Já os instrumentos abstratos são crenças, valores e costumes dos homens. Vários estudos contemporâneos foram realizados sobre a pesquisa de Vygotsky. Para Marta Cobil de Oliveira, as pesquisas de Vygotsky formam 3 pilares: o funcionamento psicológico fundamenta-se na relação social entre o indivíduo e o mundo exterior, as quais se desenvolvem no processo histórico. As funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. A relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos, sendo esse terceiro pilar o mais importante, pois quando Vygotsky fala em símbolos,
ele emana a linguagem, signos, fala e leitura. Para Vygotsky, obtendo essas características, o homem está apto a um maior crescimento social, ele está incluso no meio. Outro conceito inovador proposto por Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal. Vygotsky observou existirem atividades que podem ser realizadas sem a ajuda de outras pessoas, por corresponderem a conceitos já internalizados pelo indivíduo, ao que dominou o nível de desenvolvimento real. Por outro lado, o nível de desenvolvimento potencial possibilita-nos realizar algumas tarefas com a ajuda de outras pessoas. A zona de desenvolvimento proximal corresponde à distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Vygotsky atribuiu muita importância ao papel do professor como impulsionador do desenvolvimento psíquico das crianças. A ideia de um maior desenvolvimento conforme um maior aprendizado não quer dizer, porém, que se deve apresentar uma quantidade enciclopédica de conteúdos aos alunos. O importante, para o pensador, é apresentar às crianças formas de pensamento, não sem antes detectar que condições elas têm de absorvê-las. Vygotsky morreu novo, aos 37 anos, por tuberculose. Após sua morte, a ditadura de Stalin censurou seus trabalhos por 20 anos. Mas graças aos seus amigos, o trabalho de Vygotsky perdurou até a idade contemporânea e tende a não morrer. Então, foi esse o nosso vídeo de hoje, da nossa série Estudiosos da Educação. Fiquem atentos à próxima semana, enquanto falaremos sobre o pensador Immanuel Kant e suas contribuições para a educação. Até a próxima e obrigada pela audiência. Boa noite. Os personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações, que deve ser visto por ninguém. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.